boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, que o nosso foco principal são os intérpretes educacionais. Essa live de formação é uma formação gratuita, organizada aqui pela equipe do CAS Guarapuava, juntamente com a CED, com o DEE, o Núcleo de Educação de Guarapuava, em parceria com a UTF de Guarapuava. Nós estamos muito felizes, né, nesse momento, essa abertura, esse início de formação, por essa organização, pelas etapas que vão se seguir. Nós organizamos esta formação em 4 momentos. Hoje, né, mês de março, teremos daí mês de abril e maio e junho. Nós teremos também certificação. A certificação de 16 horas, mas, né, se você participar dos 4 momentos, dessas 4 lives, ou, se você preferir, cada live também vai gerar um certificado de 4 horas, certo? A inscrição e a lista de presença de hoje está aqui na descrição do vídeo. É importante que você coloque, preencha os dados corretamente, então tenha atenção ao preencher os dados, ok? Também a gente pede para você que ao final do dia de hoje, dê sua opinião fazendo a avaliação desse momento, para a gente estar sempre melhorando o nosso trabalho. O link também, né, está embaixo da descrição do vídeo. Não esqueçam de vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, acionarem o sininho ali, para ficarem sabendo as informações e não perderem nada. Também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso site, CAS Guarapuava, porque são por esses meios que a gente dá várias informações sobre formação e outras questões do CAS. Uma informação importante. Nós estamos tendo todos os cuidados aqui no ambiente, com máscara, álcool em gel, evitando o que for necessário. Nós vamos convidar, então, as professoras responsáveis pela educação especial dentro da CED, do Departamento de Educação Especial. Primeiramente, a professora Sueli. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos e todas. Que maravilha, dando continuidade, né, nas formações de 2020, já iniciando as atividades de 2021. Ressalto que hoje, nesse encontro, né, Desafios da Educação do Intérprete Educacional, já estamos com os CAS de Francisco Beltrão aqui junto conosco, a participação do CAS de Francisco Beltrão, de Apucarana e de Cascavel, e aqui de Curitiba também. Então, já estamos somando, né, mais profissionais junto à formação. Desejar a todos e todas um belo encontro. A discussão, ou seja, a reflexão é importantíssima para esse momento. E hoje eu estava visualizando as formações e vendo, né, as discussões que serão oportunizadas, e eu encontrei algo muito importante que eu acho que casa bem com o tema de hoje, que será discutido, e gostaria de ler. Ser intérprete de língua de sinais é muito mais do que ser identificado pela língua que fala. Muito mais do que estar presente nas comunidades surdas, ou ainda estabelecer um elo entre mundos bilíngues, mundos linguísticos, né, diferentes. Ser intérprete é conflitar a sua subjetividade de não surdo e surdo, é moldar seu corpo a partir da sua intencionalidade, reaprender o universo do sentir
e do perceber. É uma mudança radical, onde a cultura não é mais o único, não é mais o único destaque do ser. Então, é bastante importante, né, e que complementa a proposição de hoje, que se trata de desafios da atuação do intérprete educacional. Ou seja, quem é o intérprete, em que contexto, né, em que campo de atuação que ele se encontra, nesse espaço escolar, né. Hoje, a atuação de duas modalidades, a interpretação e a tradução, que a professora, né, Cristina Lacerda, tem um vasto conhecimento e vai poder contribuir muito com a nossa formação. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente tenha um rico trabalho nesta noite. Obrigada. Convidamos agora a professora Cláudia, que é coordenadora do Departamento de Educação Especial. Seja bem-vinda, professora, e obrigada por estar conosco. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, agradecer, né, ao CAS de Guarapuava pelo convite, reforçar a nossa parceria, né, da Secretaria de Educação, do Departamento de Educação Especial com o CAS, dando sequência, né, às formações que iniciamos em 2020 e daremos continuidade agora em 2021, né? Eu acho que as formações, elas são fundamentais nesse processo, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, mas que o nosso trabalho ele não parou em nenhum momento, né? Pelo contrário, a gente conseguiu dar sequência e fortalecer o trabalho, trazendo à tona a discussão e as formações para os nossos intérpretes, que também são fundamentais nesse momento, que são as pessoas que fazem essa comunicação com o nosso estudante surdo, né, que está lá na nossa escola, que precisa desse atendimento. Então, desde já, agradecer a parceria do CAS, agradecer à universidade, que também é muito parceira, todas as professoras que estarão fazendo suas falas agora nesses 4 encontros, né, e de modo especial também os nossos intérpretes, né, que estão lá fazendo seu trabalho, atuando junto com os estudantes que realmente precisam do trabalho deles. A atuação do intérprete educacional, como bem colocou a professora Sueli, é fundamental. A gente precisa estar sempre trabalhando no viés de qual é o papel do intérprete na escola. E é isso que o CAS de Guarapuava vem nos proporcionando desde o ano passado, e que vai ser fortalecido agora nesses próximos encontros. Então, para nós, enquanto secretaria, e a professora Ângela vai colocar isso também, é muito gratificante ter essas formações, essas possibilidades de o conhecimento estar chegando a todo o nosso estado, por meio do CAS de Guarapuava, e agora nós temos os demais, como colocou a professora Sueli, né, onde os nossos técnicos também já estão participando aqui, dos outros CAS, e a gente pretende cada vez mais fortalecer esse trabalho, nessa parceria com os 6 CAS que nós vamos ter agora no estado, para estar cada vez mais proporcionando esses momentos de formação. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né, parabenizo pela ação, né, do CAS, e me coloco enquanto coordenadora neste momento no departamento à disposição de todos. Muito obrigada.
Obrigada, professora Cláudia. Sempre nos apoiando nas nossas ideias, nos ajudando também. Essa é uma relação que é importante entre o CAS e o DEE. Muito obrigada. Nós convidamos agora a professora Ângela. Ela é chefe do Departamento de Educação Especial. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por estar conosco. Professora, nós não estamos ouvindo você, professora Ângela, só um instante. Oi, agora estão, né? Isso, Eu deixei no silencioso, enfim. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando desse evento de CAS de Guarapuava. Estamos aí dando início às nossas atividades de 2021, mas eu não posso deixar também de lembrar o ano de 2020, um ano tão intenso, um ano que nós tivemos que nos reaprender em tantas coisas e aprendemos aí novas formas de interagir, de aprender e de ensinar. Então, realmente foram momentos muito importantes e o CAS de Guarapuava, junto com os seus parceiros, a universidade, o núcleo, onde eu já quero deixar aqui o meu agradecimento para a Edil, sempre tão presente, e vocês foram brilhantes no ano de 2020, e agora eu tenho certeza que irão brilhar ainda mais no ano de 2021. Para nós, só aumenta a responsabilidade. Agradeço aqui a participação da Sueli e da Cláudia, minhas companheiras na educação especial, a Sueli atendendo a demanda, a Cláudia enquanto coordenadora. A nossa responsabilidade aumentou, agora com mais 4 novos CAS, então nós temos aí um desafio muito grande, mas é um desafio de cada vez melhor atendê-los. É esse o nosso desejo, é a nossa expectativa dentro da educação especial. Estar cada vez mais presente dentro da escolarização, dentro do aprendizado e levando cada vez mais conhecimentos. Então, quero desejar, assim, que seja uma formação de muito, muito aproveitamento de todos aqueles que estarão participando, que vocês realmente possam tirar todo o proveito que esse CAS brilhantemente preparou para vocês. Eles têm todo o cuidado, eles realmente se preparam para esses momentos. Vocês falaram aí que estão com todos os cuidados, e eu quero aqui reforçar tudo isso. Estamos passando por um momento muito difícil no Brasil e muito difícil no estado do Paraná. A gente tem acompanhado aí diariamente, através das redes sociais, através das nossas mídias, através do jornal. Então, que nós possamos reforçar os cuidados, para que a gente possa reforçar passar, né, esse aprendizado de cuidado, essas tratativas de segurança para os nossos estudantes, para os nossos familiares, para que a gente possa realmente nos mantermos fortalecidos e com saúde. Então, eu desejo cada vez mais que Deus nos abençoe e que possa, acima de tudo, estar nos dando serenidade para conduzir tudo isso que está acontecendo. Então, uma boa noite, desejo à nossa professora na sequência que realmente possa passar aí aos nossos participantes todo o seu conhecimento. Obrigado pelas parcerias, obrigada CAS de Guarapuava e a todos os nossos parceiros que aqui estão. Uma boa noite e até o próximo encontro. Muito obrigada, professora Ângela, sempre muito carinhosa, sempre confiando no nosso trabalho.
né, aquilo que o CAS realiza. Esse incentivo é fundamental, ele redobra a nossa organização, nossa seriedade nesse trabalho. Nós queremos justificar a ausência das chefias aqui do núcleo de Guarapuava, professora Edil e também a professora Elizabeth, que não conseguiram acessar o link, não conseguiram estar aqui conosco. Mas estão nos acompanhando com certeza, e o núcleo daqui sempre nos apoia, sempre, sempre, isso é importante. Então, nossos cronogramas de formação para 2021, nós iniciamos agora com os intérpretes, mas nós teremos formação para os professores de sala de recursos, professores surdos, professores ouvintes bilíngues também. Então, nós vamos ter muitas novidades ainda durante esse ano. Acompanhe sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo site. Veja sempre essas informações que a gente disponibiliza. Ok? Agora nós vamos chamar a professora Cristina Lacerda. Ela é uma pesquisadora com muita experiência, trabalha no UFSCar, trabalha no curso de Educação Especial e pós-graduação, né, mestrado e doutorado em Educação Especial. Há muitos anos faz pesquisas sobre o intérprete educacional, o aluno surdo, professor de disciplinas e esses sujeitos dentro da escola. Tem vários livros escritos, então ela é muito importante esse conhecimento que ela tem já e vai dividir conosco. Importante você estar nos acompanhando e aproveite, faça a sua pergunta. Você pode deixar sua pergunta ali no chat, tá? Ao final, a professora vai estar respondendo. Um aviso importante. O link de inscrição, né, e de participação de vocês está ali na descrição do vídeo e vai ser aberto daqui a pouquinho para vocês poderem fazer a inscrição. Obrigada, professora Cristina, por ter aceito o nosso convite na hora, quando a gente fez essa troca, essa conversa. Foi muito carinhosa conosco. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui, é um prazer ver o nível de organização de vocês, todos os detalhes muito cuidados, a equipe de intérpretes, enfim, isso também mostra um profissionalismo na nossa área, a gente vai crescendo em qualidade e tal, acho que isso tudo é muito importante. Eu escolhi falar sem slides, então eu vou fazer uma fala mais informal, tentando abordar uma porção de aspectos sobre o intérprete educacional, né, e depois a gente abre para o bate-papo, para vocês trazerem perguntas e a gente poder conversar um pouquinho. Talvez algumas das coisas que eu vou abordar, as pessoas já conheçam, nos últimos 10 anos, a gente tem um crescimento muito grande das pesquisas no campo da educação de surdos, e especialmente no campo da tradução e interpretação, e aí dentro do campo da tradução e interpretação, especialmente do intérprete educacional. Então, tem muita gente atuando com isso, e isso faz com que a atenção se volte, e aí a gente tente entender cada vez melhor o que está se passando no espaço da sala de aula. Contudo, ainda que as pesquisas tenham crescido bastante, a gente ainda tem bastante pergunta, e a gente ainda tem bastante dúvidas, em vários sentidos, porque se trata de um trabalho muito complexo, que eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe o tamanho da problemática que está envolvida. Então, vou tentar trabalhar isso com vocês um pouquinho aqui hoje. A figura do intérprete educacional ainda é uma figura nova no cenário educacional brasileiro. Então, todos nós ainda conhecemos professores que nunca ouviram falar de intérprete na sala de aula, que se surpreendem quando veem que tem que trabalhar com intérprete. Então, a legislação é de 2005,
A partir de 2000 já se fala do direito à acessibilidade comunicacional do surdo, mas ainda assim, quer dizer, passados 20 anos, isto ainda se constitui como uma novidade em vários ambientes. Então, eu acho que eu já começaria por aí, né? Eu diria o seguinte, que a maioria dos espaços educacionais pouco reflete sobre a presença do intérprete. Eu tenho um aluno surdo, eu preciso ter o intérprete. E aí começam os problemas. O intérprete, ele não está lá só para acompanhar o aluno surdo, ele é alguém que vai compor a equipe escolar, ele vai compor esse cenário que se pretende inclusivo, para trazer a melhor experiência de escolaridade para essa criança surda. Então, a inclusão também desse profissional no ambiente escolar, na equipe escolar, na sala dos professores, nos lugares onde ele transita, também é fundamental, né? Mas antes de falar disso, quero falar um pouquinho da formação, depois vou voltar nesse tema. Então, em relação à formação, a gente ainda tem muito pouca formação específica para o intérprete educacional. Então, a gente tem no Brasil 7 ou 8 cursos de formação de tradutor e intérprete nas instituições públicas, que estão formando alguma coisa em torno de 200, 300 pessoas por ano, pouco 250 pessoas por ano, para atuar no Brasil inteiro, em todos os níveis, em todas as possibilidades de atuação do intérprete educacional. Ou seja, é uma formação ainda bastante insuficiente para o número de profissionais que a gente precisa. Aí uma outra alternativa de formação é a formação nos cursos de especialização, e a gente tem cursos de especialização de excelente qualidade, mas a gente tem um conjunto de cursos de formação de intérprete que não trata de uma maneira mais aprofundada das dificuldades e das questões bastante pertinentes ao intérprete. Então, eu já conduzi uma pesquisa sobre isso nos estados centro-oeste, por exemplo, cursos de formação de tradutor e intérprete, que na verdade são cursos para ensinar Libras básica. Então, como se ensinar Libras básica capacitasse o profissional a se tornar um tradutor e intérprete. Como esses cursos de especialização ou cursos de aperfeiçoamento, eles não são regulados, quer dizer, não são regulados no sentido de olhar o que é que está sendo oferecido como formação, tem a pessoa faz uma formação entendendo que é uma formação para intérprete educacional, mas os conteúdos que são tratados ali não são suficientes para as tarefas, demandas que essa pessoa vai depois encontrar na sala de aula. Diante desse cenário, quer dizer, a gente tem pouca oferta de curso superior, alguns cursos de especialização e alguns cursos mais rápidos, com um aprofundamento pequeno. O que acaba sobrando na prática é a formação em serviço. Então, eu vou aprender a ser um intérprete educacional sendo um intérprete educacional, e sempre que a minha escola, ou a minha secretaria, ou o caso, ou seja lá quem for, consiga organizar uma formação para mim, mas eu já estou atuando, né? E a gente sabe que muitos municípios no Brasil precisam do intérprete e não tem intérprete. Então, acaba que a pessoa que se dispõe a aprender Libras e se dispõe a fazer esse trabalho, ela é aceita, sem uma formação mais estruturada para ela estar naquele lugar, tá? Isso cria uma porção de problemas, né? Porque desde profissionais que, percebendo qual é a necessidade do trabalho, vão correndo atrás e vão se profissionalizando de fato, até gente que vai ocupando esse espaço de intérprete educacional, mas sem efetivamente possibilitar a acessibilidade do aluno surdo e sem contribuir para uma educação bilíngue. Estou falando de uma problemática que é bastante séria. Acho que o campo da formação do intérprete educacional precisa ser encarado de frente, né? Acho que iniciativas desse tipo aqui, de vocês fazerem formação ou se encontrarem e tal. Agora, a formação precisa ser mais do que a gente conversar só sobre a atuação, enfim.
ela precisa se debruçar sobre as práticas desses profissionais e, então, olhar para as dificuldades específicas de atuação nos diferentes níveis de ensino. Então, vou começar a falar um pouquinho disso, tá? Acho que eu vou começar de trás para frente, de trás dos grandes para os pequenos, porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu situar. Então, um primeiro campo de atuação do intérprete educacional é o intérprete que vai atuar no ensino superior, né? As universidades públicas, a maior parte delas já tem o profissional contratado, quando não concursado, contratado, terceirizado com alguns serviços e tal, a grande maioria das universidades públicas tem esse profissional, e as universidades privadas também, porque elas são punidas se elas não têm esse profissional. Além disso, o surdo que está na universidade, ele é adulto, então ele sabe dos seus direitos, ele sabe reivindicar a presença desse profissional. Bom, e aí vamos lá então, aí o profissional intérprete vai atuar em campos bastante específicos, por exemplo, um curso de engenharia civil, e ele vai interpretar cálculo. Então, no ensino superior, a especificidade das disciplinas e a complexidade das disciplinas vão trazer uma demanda forte para o intérprete, de formação, de compreensão, muitas vezes de estudo, estudar para poder melhor interpretar para o estudante surdo. Todavia, o fato desse estudante ser um adulto e ter um compromisso com a sua própria formação, em geral, faz com que esse surdo trabalhe em parceria com o intérprete. Estou entendendo, não estou entendendo, você interpretou de um jeito que ficou claro, você não interpretou, vamos combinar um sinal para essa palavra, para esse conceito que o professor está trazendo. Se torna mais possível o próprio estudante colaborar com o desempenho do intérprete. Todavia, ainda é um trabalho para o intérprete bastante solitário, bastante complexo. Os núcleos de inclusão, tem os nomes que eles tiverem no ensino superior, são organismos que costumam agrupar os intérpretes e costumam oferecer algum tipo de formação, ou pelo menos oportunidade dos intérpretes se reunirem e conversarem entre si sobre os problemas que enfrentam. Como traduzir, como ajudar o aluno com textos na língua portuguesa, como se comportar num laboratório ou numa conferência, enfim, como são, em geral, vários intérpretes na mesma universidade, esses intérpretes podem se apoiar criando uma espécie de formação em serviço coletiva, eles se ajudam. E eu estou defendendo isso, acho que isso é importante, acho que se as instituições puderem oferecer horas pagas para esses profissionais se reunirem e criarem estratégia de trabalho, né, seja criando sinais, traduzindo ou produzindo alguns materiais institucionais que ajudem a sua tarefa e tal. Mas, de todo modo, eu acho que no ensino superior a gente conta com o estudante surdo como alguém que dá notícias para o intérprete de uma maneira mais clara, de se as coisas estão indo bem ou não e como poder trabalhar. E se o aluno surdo não está colaborando nessa direção, ele poderia colaborar. Acho que é um momento importante dele poder dizer, tá bom, não tá bom, e não é tá bom, não tá bom e ponto, mas como melhorar, que estratégias poderiam ser usadas. Contudo, acho que o maior desafio no ensino superior é o professor. Né, o professor universitário, ele tem muita certeza do que ele tem que ensinar e ele tem muita certeza de como ele deve fazer. Então, em geral, ele é pouco flexível para mudar a aula dele, ele é pouco flexível para discutir as estratégias inclusivas desses alunos diferentes. E ele é uma autoridade, ele é um professor doutor. Então, ele também, nem sempre ele é muito fácil no acesso para o intérprete educacional. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque estou acompanhando pesquisas que vão mostrando isso, né? E um pouco é como se no ensino superior a gente ainda vivesse um momento da integração.
a pessoa, o aluno diferente chega na universidade, diferente o surdo, e ele que dê um jeito de se adequar aos modos de funcionamento da universidade. Por mais que a gente veja núcleos de inclusão, presença de intérprete e tal, a prática pedagógica não muda muito, né? Não só para os surdos, para os alunos cegos ou para alunos autistas, a universidade ela é resistente. Talvez seja um nível de ensino com um discurso mais bonito, mas talvez mais resistente. Quando a gente vai para o ensino médio, no ensino médio, a gente tem uma dose de conteúdos enorme para ser dada em 3 anos, com o adensamento das disciplinas, e, em geral, os alunos, numa fase da adolescência, de uma explosão de interesses, conhecimentos, independência, um pouco de independência para ir e vir, e etc. Estou começando a estudar ensino médio, já fiz um trabalho uma vez com uma intérprete no Rio de Janeiro, que ajudou muito a gente a perceber todas as dificuldades, porque eram cursos profissionalizantes, então haviam demandas bastante específicas de patologia clínica, de informações sobre informática, e o intérprete tinha que um pouco dominar tudo de tudo, numa densidade, num ritmo muito frenético do ensino médio. Também ali a escola entende pouco a presença do intérprete, entende pouco do funcionamento do aluno surdo, e esse aluno vai ficar muito pouco tempo, são 3 anos. Então, a hora que a escola começa a entender um pouco essa situação, o aluno foi embora, e se não tiver um fluxo contínuo de alunos surdos, é difícil você fazer uma capacitação para o corpo docente. No ensino fundamental, talvez seja onde o ritmo é mais propício. O adensamento das disciplinas é um pouco menos pesado. Os alunos surdos, em geral, estão agrupados. Então, a gente agrupa numa escola, num município, por exemplo, o maior número de surdos que a gente puder, porque aí eles se emparceram e o intérprete consegue fazer um trabalho de língua, de fato, com aquele grupo e tal, mas ainda assim eu considero que o trabalho de formação da escola para atender o intérprete, compreender o papel do intérprete e a presença do aluno surdo é sempre um grande desafio, né? O que eu vou defender aqui? Vou defender a formação do intérprete, sim, de conteúdos específicos, de libras, de formas de versar de uma língua para outra e tal, mas vou defender muito uma formação em parceria com o corpo docente. E se a gente pudesse discutir junto, professor e intérprete, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, estratégias pedagógicas, de que jeito o professor vai ensinar determinado conteúdo, discutir isso junto com o intérprete, para que juntos eles encontrem as melhores estratégias, e aí o intérprete de fato possa melhor se preparar, eu considero que é caminhar na direção de otimizar o trabalho do intérprete, né? Eu tenho visto alguns lugares que dizem assim, mas eu mando material com antecedência, né? Mandar o material com antecedência, sem perguntar para o intérprete, sem discutir com o intérprete possibilidades de tradução e de acesso do aluno surdo, às vezes não ajuda nada ao intérprete, só deixa ele mais desesperado, porque ao ver o volume de coisas ou o modo como o professor vai tratar daquilo, não facilita para ele. Então, hoje, se eu pudesse conversar com uma rede que tivesse com interesse de trabalhar a formação do intérprete, eu diria, essa formação precisa ser feita na parceria com os professores que vão trabalhar com aqueles intérpretes. Então, o professor de matemática, quais são os conteúdos que ele quer passar, e com que intérprete ele vai trabalhar, e que possibilidades eles têm de trabalho conjunto. Quais são as sugestões, quais são os acordos que vão poder ser feitos para que, então, aquela aula de matemática seja, de fato, acessível,
para o aluno surdo via o trabalho do intérprete. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas estou tentando defender isso como algo que a gente vem pesquisando mais recentemente, que eu acredito há algum tempo já, faz anos que eu defendo essa ideia, mas eu tenho podido colocar na prática em algumas redes e acho que isso faz diferença, né? E claro, se eu vou tratar um intérprete na parceria do professor, em parceria com o professor, então tratá-lo como um profissional da escola, né, como alguém que participa das reuniões pedagógicas, como alguém que discute as questões da escola conjuntamente, né, e não como um profissional à parte da vida escolar ou da vida universitária ou do ensino médio, mas como alguém que integra a equipe de profissionais da educação, né? Bom, e aí chegar no intérprete do Fundamental 1 ou da educação infantil. Então, aqui eu vou ser radical, tá? Eu não vejo com bons olhos esta atuação. Por quê? As crianças pequenas, surdas, em geral, sabem muito pouca Libras. Em geral, elas vêm de famílias ouvintes, e a Libras ainda está em processo de constituição para serem colocadas na sala de aula para aquisição de conhecimentos que são fundamentais em processo tradutório. Então, aqui eu vou voltar para aquilo que está escrito no Decreto 5626 e vou defender que na educação infantil e que no ensino fundamental 1 sejam organizadas salas de língua de instrução Libras. Então, que os professores ensinem as crianças em língua de sinais, ensinem os fundamentos da matemática, os fundamentos de ciências, os fundamentos da língua portuguesa em língua de sinais. E que, então, essa criança se prepare para a experiência com o intérprete a partir do 6º ano, a partir do ensino fundamental 2. Então, eu vou defender isso com alguma radicalidade, porque qualquer outra solução, e eu entendo, a gente tem municípios que tem muito pouquinho surdo, não consegue organizar uma sala língua de instrução, Libras e tal, transforma o trabalho do intérprete numa coisa bastante árdua, e porque ele tem que interpretar em língua de sinais, mas a criança não tem língua de sinais ainda para si, para pensar-se em língua de sinais, que dirá para pensar na língua de sinais traduzindo outra língua, e a criança faz um esforço enorme. Então, acho que agrupar as crianças, colocar profissionais fluentes, bilíngues, para atuar com essas crianças, ainda que sejam em turmas multisseriadas, ainda que as soluções sejam um pouco complexas, eu vejo como mais positivo do que incluir essa criança num 2º ano com um intérprete, mas ela ainda, em geral, especialmente para as crianças que estão adquirindo Libras nesse momento, tá? Acho que agora eu vou mudar de tópico, tá? Vou falar um pouquinho sobre o que traduzir na sala de aula, sobre as escolhas que o intérprete tem que fazer, sobre o que ele vai traduzir, né? Então, a sala de aula é, em geral, um ambiente bastante ruidoso, estão acontecendo várias conversas paralelas, várias coisas estão ocorrendo naquele espaço, às vezes fora da sala de aula, conversas no corredor, ou barulhos, ou situações que a sala de aula reage a essa movimentação sonora fora da sala de aula, e o intérprete vai precisar fazer opções, quer dizer, o que ele vai interpretar, a quem ele vai dar voz, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu não acho que essa é uma questão simples, e acho que essa é uma questão que mereceria debate de formação, né? Então, a tarefa do intérprete é interpretar aquilo que o professor está dizendo da melhor maneira possível, para que o aluno faça aquisição do conteúdo que o professor está dando. Perfeito. Então, até aí estamos todos de acordo. Aí o intérprete,
Aí o surdo levanta a mão e quer fazer uma pergunta, e o surdo faz uma pergunta boba, que o intérprete considera como uma pergunta boba. Por favor, né, eu quero dizer o seguinte, são milhares de situações desse tipo que cada intérprete vive cada dia. Então, não quero dar uma receita, longe de mim. Eu quero problematizar isso. Então, por que é que o intérprete avalia aquilo como pergunta boba? E aí ele não dá a palavra para o surdo e não interpreta. Ou o professor diz algo absolutamente metafórico, complexo, que o intérprete, então, escolhe encolher aquilo. Então, o intérprete é esse profissional, para mim, é um profissional de sofrimento, porque a cada escolha dessa que ele faz, eu acho que ele arrasta com ele uma culpa, a culpa de ter feito ou de não ter feito, de ter interpretado ou não ter interpretado, e eu diria que todas essas escolhas têm consequências, né? Então, acho importante uma reflexão sobre isso, sobre ganhos e perdas das escolhas. Então, eu vou trazer um exemplo bem simplório, mas que eu acho que pode ajudar a gente a pensar. Acompanhava um menino surdo com um intérprete numa 3ª série, e um dia, lá, a intérprete diz para ele assim, a professora, né, passou uma tarefa para a turma e ela estava ocupada com outra coisa. E ele já tinha acabado a tarefa, então a intérprete estava bem tranquila, porque a tarefa dela de interpretar tinha sido cumprida. E 2 alunos começam a brigar na sala de aula, brigar, bater boca, tentar se estapear lá, 2 meninos. E aí a professora se levanta, e aí a professora começa a dar um sermão de professora. Isso não se faz, não é assim, isso não é comportamento. E aí a intérprete começa a interpretar essa forma da professora se dirigir aos meninos que estavam brigando. E aí ele começa a perguntar, mas a professora fica brava com eles? A professora dá bronca neles? Mas eles estavam fazendo coisa errada? E aí a intérprete começou a pensar que aqueles meninos levavam dura da professora, dia sim, dia não, e outro também. Mas ele não sabia. Porque, em geral, a professora dava bronca nos 2 meninos enquanto ela estava conduzindo a explicação. E aí ela parava a explicação, dava bronca e voltava na explicação, e a intérprete usava aquele tempo para conduzir uma melhor forma de interpretar o conteúdo que a professora estava dando. O que acontecia é que aquele menino não sabia de relações pessoais entre a professora e os alunos, que eram importantes também para a formação dele como aluno de 3º ano. Nesse episódio, a gente entendeu que ele achava que a professora só se dirigia diretamente a ele para fazer algumas cobranças, e que a relação que ela tinha com os outros alunos era de outra qualidade. Ele não tinha notícia dessas outras relações. E a gente chegou à conclusão que interpretar a professora dando bronca era muito importante, inclusive para a formação desse menino enquanto estudante naquele conjunto. Não sei se fica claro, tá? Ou seja, né, comunicar as dúvidas do aluno surdo, comunicar os problemas entre os ouvintes que estão acontecendo, as conversas paralelas, também é formativo, também diz respeito à sala de aula e também diz respeito à formação da gente enquanto estudante, a postura do estudante, para além dos conteúdos. Então, eu acho que o tópico escolhas, quais são as escolhas do intérprete, é um tópico importante, é um tópico que a gente valeria a pena se problematizar, enfim, se demorar. Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar aqui. Em relação ainda, então deixa eu falar um pouquinho em relação às escolhas, né, do intérprete, e aí de escolhas que eu acho que valeria a pena, de fato, discutir com a escola, e não apenas ficar no âmbito do intérprete, né.
Então, uma que eu queria falar é sobre ocupar espaços, né? Então, ocupar espaços em todos os sentidos. Então, qual é o lugar do intérprete como funcionário? Qual é o banheiro que ele usa? Que armário que ele tem? Onde ele guarda as coisas dele? Onde é que ele passa o horário do intervalo? Então, ainda que essas coisas pareçam bobas e banais, elas não são, né? Eu já trabalhei em ambientes que o intérprete não tinha um lugar para colocar as coisas pessoais dele. Então, ele tinha que levar a bolsa dele, o lanche dele para dentro da sala de aula, porque não tinha outro lugar para ele deixar. Então, ele ter um lugar na escola, um lugar de pertencimento e de ser tratado adequadamente como funcionário, já é um primeiro passo. Depois, qual é o lugar que ele ocupa na sala de aula? Então, tem toda uma discussão se é na frente, atrás, sentado, em pé, perto da lousa, longe da lousa e tal. E também não vou fazer nenhum tipo de prescrição. A questão é qual é o melhor lugar para o intérprete para as relações que ele vai estabelecer com aqueles alunos naquela sala de aula. Então, se for uma aula de artes, talvez a solução não seja igual ao da aula de matemática. Então, as soluções precisam ser plurais para atender o objetivo que é a acessibilidade dos conteúdos. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, né? E quem já me ouviu falar já me viu dar esse exemplo, que é de um professor de matemática que vai trabalhando ao longo dos anos com uma mesma intérprete, então essa também é a experiência que vai se acumulando. E aí, qual é a questão? Em geral, na matemática, o professor escreve na lousa e, ao mesmo tempo, fala a explicação do que ele está escrevendo. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a M. Como ele fala e escreve, isso para os ouvintes faz sentido. Eu vou vendo o que ele está fazendo e vou ouvindo e vou construindo aquele raciocínio matemático. E ele, inclusive, usa palavras que me ajudam a entender, por exemplo, a estrutura daquela expressão. Se o intérprete interpretar, em geral, o aluno deixa de olhar para o professor que está escrevendo na lousa e vai olhar para o intérprete e perde aquele movimento do professor, aquela sequência de construção do raciocínio que o professor está fazendo. Como resolver isso? Então, eu já vi intérpretes que não interpretam, deixam o aluno visualizar o que o professor de matemática está fazendo e depois retomam aquilo com a criança, tá? Me lembro de uma escola que tinha uma lousa na frente da sala e uma lousa no fundo da sala. Então, o professor e o intérprete combinavam que, após a exposição do professor, o intérprete ia com as crianças surdas naquela lousa e fazia uma refacção daquela explicação, agora com a Libras, mas usando giz e lousa e tudo junto ao mesmo tempo. Mas eu também conheci uma intérprete que ela combinou com o professor que ela ia fazer língua de sinais junto com a fala do professor. Então, ela ficava encostadinha na lousa, enquanto o professor ia escrevendo e falando, ela ia com a mão fazendo sinais ao lado da cabeça do professor. E aquilo funcionava muito bem. Era muito estranho de ver, mas funcionava muito bem. O professor achava que ela estava fazendo do melhor jeito que ele queria para o aluno entender aquilo que ele estava escrevendo. E ela se sentia segura porque o professor estava dando um suporte direto. Então, isso para dar um exemplo de que a formação conjunta e os acordos podem ser muito poderosos no sentido de construir uma forma mais adequada de fazer a interpretação, tá? Isso estou falando de ensino fundamental 2, então meninos ainda construindo os conceitos e tal. Ainda sobre local, eu defendo, em geral, quando eu faço essas falas, as pessoas pedem para eu falar isso, então eu vou falar. Eu defendo que a lousa da sala de aula, um pedaço da lousa da sala de aula precisa ser do intérprete, especialmente no ensino fundamental, mas no ensino médio e no ensino superior também, tá? Nem que seja lá uma tira de lousa, mas aquele espaço é um espaço que o intérprete pode usar para escrever, pode usar para fazer um gráfico, um desenho, uma anotação que sirva para linkar, para dar apoio para a interpretação que ele está fazendo.
Então, por exemplo, datilologias muito longas, ele pode ir lá escrever e daí só fazer apontamento para aquelas palavras. Um esquema que o professor está usando e que ele vai apagar, mas que ele vai retomar o esquema, o intérprete pode fazer um esquema próprio para apoiar a interpretação. O professor fala e usa a lousa. Não é justo que o intérprete, para fazer a interpretação, não possa ter um apoio também pedagógico, didático ali dessas questões, dessas ferramentas, tá? Sobre os tempos, né? Os tempos de interpretação e os tempos de dedicar-se ao aluno e às relações em sala de aula. Também aqui passa pelas escolhas, né? Às vezes, ralentar, tornar mais lenta uma interpretação, aguardando que o surdo construa o conceito, caia a ficha, né, em que ele perceba o conceito, para então depois tentar alcançar o professor, ainda que alguma coisa se perca, mas garantindo que alguns conceitos básicos se formem, ou interpretar tal qual o professor fala, sem compromisso com o processo de compreensão do aluno. É um desafio, são opções, são escolhas do intérprete. Eu, em geral, defendo que o intérprete educacional, por trabalhar no espaço educacional, ele está implicado nas questões educacionais. É muito difícil você entrar no espaço da sala de aula e não ficar implicado com as questões educacionais. Mesmo quando você faz estágio de observação, em geral você atua. Né? Você atua até quando você faz psiu, ou você atua quando você passa a borracha para o outro menino, ou você atua quando você ri de alguma coisa que aconteceu no canto da sala. Não dá, é muito difícil você ficar dentro do espaço educacional sem ter uma participação nas relações que ali estão colocadas, tá? Então, eu acho que o intérprete é um educador, o intérprete educacional é um educador, não é dele a responsabilidade de decidir conteúdos para serem ensinados, isso é responsabilidade do professor, mas ele pode, inclusive, estar implicado nas opções metodológicas, sim, em como fazer isso chegar para o aluno. E quando ele faz as escolhas tradutórias, isso impacta no processo educativo da criança. Então, as escolhas que ele faz marcam o percurso da criança. Então, nesse sentido do tempo, né, se é acelerado, se é lento, se ele vai abrir mão de alguns conteúdos para alcançar outros. Então, isso é do processo de tradução e isto é importante de ser considerado e penso que isto é algo que devia ser refletido em informações, né? E aí, numa pesquisa que foi o doutorado da Lara Santos, professora da UFSCar também, a gente falou um pouco sobre autoria, né? Porque essas escolhas do intérprete, elas são, em alguma medida, autorais. Quer dizer, quando ele escolhe dizer de um determinado jeito, ou fazer uma certa construção de um conceito que o professor está passando, de uma certa maneira, ele é autor desse discurso, ele imprime no discurso que ele está fazendo certas marcas, né? Então, a Lara, na tese dela, ela acompanha professora de história, professor de matemática e o professor de educação física, e vai olhar a parceria do intérprete. E é bonito ver, como no caso da intérprete que acompanha o professor de matemática, essa autoria, este modo de interpretar que é quase conjugado com o uso da lousa do professor de matemática, ou a professora de história, por exemplo, que coloca um mapa na lousa e vai começar a falar da Mesopotâmia e da fertilidade do terreno na Mesopotâmia, e aí a intérprete escolhe colocar o mapa na horizontal,
né? Escolhe um plano para colocar esse mapa e fazer as ações apoiadas nesse mapa, a sinalização, enfim, ela faz uma narrativa para falar daquela região e daquele momento de surgimento da agricultura e tal, que são escolhas, né? Ela está sinalizando o que a professora está falando, mas ela podia ter organizado na vertical ou na horizontal, ou aqui tem o mapa e agora eu vou falar das coisas que a professora está falando. Estas escolhas são autorais, é o modo do intérprete dizer, né, e que vai fazer a interpretação ser melhor, mais acessível para um nível de ensino, ou para um conjunto de crianças e menos para outros, como é para a gente pega um romance e vai ler a tradução de A ou a tradução de B para aquele romance e fica encantado com a tradução de A e menos com a do B. Ninguém traduziu nada errado, mas certos modos de dizer me tocam mais ou menos e me aproximam mais dos conteúdos do que outros. Acho que um outro ponto que eu quero pegar é o ponto da avaliação, né? Qual é o lugar do intérprete de língua de sinais nos processos de avaliação? Então, ainda é muito frequente a gente encontrar uma escola que no momento de avaliação o intérprete não deve estar presente, ou o momento de avaliação é para ver o que o aluno sabe, e aí eu vou olhar o que o aluno sabe com as ferramentas lá de escrita em geral, e aí não precisa da participação do intérprete. É uma compreensão bastante, no meu ponto de vista, equivocada do que seja a prática pedagógica. Você separa a avaliação da prática pedagógica como se ela fosse uma coisa isolada. Então, a criança o tempo inteiro trabalha, ou o jovem, na parceria com a interlocução do intérprete, naquele momento ele não pode ter, né? Também bastante comum situações de desconfiança, se o intérprete passou informações para o aluno, se aquilo é uma resposta do aluno mesmo, se o intérprete interferiu e tal, e acho que esse é um tema que tem que ser debatido na escola, né? Qual é o procedimento de avaliação para os alunos surdos, qual é a participação do intérprete nesses, qual é a adaptação das avaliações, como é que essas avaliações são preparadas de modo que o aluno surdo possa ser melhor examinado do ponto de vista do conhecimento, e aí vem, a avaliação vai medir o conhecimento do conteúdo, vai medir o conhecimento em língua portuguesa, vai apoiar-se também na língua de sinais para ver a construção de conteúdos. O que a escola pretende? E aí qual é o papel do intérprete, né? Então, são questões bastante tensas, bastante complexas, mesmo para o ensino superior, tá? Não acho que isso tem solução, não. E o debate do lugar da língua portuguesa na escolaridade do surdo, e quando é que a gente vai conseguir ensinar a língua portuguesa direito para o surdo, para ele poder ser competente na língua portuguesa, é um problema nosso, é um problema da escola. A gente é que não sabe lidar bem com o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, como segunda língua para o surdo. E muitas vezes sobra para o intérprete apoiar essas falhas, essas dificuldades que o surdo tem com a língua portuguesa. Quando eu posso, eu oriento o professor, especialmente nos casos em que a criança tem bastante dificuldade com a língua portuguesa, para que ele faça uma avaliação do conhecimento da criança em Libras. Então, que a criança possa enunciar-se em Libras, que a criança produza um vídeo em Libras daquele conhecimento, e que o professor possa avaliar junto com o intérprete o que a criança está dizendo naquele material, e aí avaliar o conhecimento de ciências, de história, de geografia, e não a língua portuguesa perpassando, pensando no desenvolvimento completo da criança. O professor de língua portuguesa vai estar trabalhando língua portuguesa, claro, né? E a gente espera que a criança surda
seja proficiente em língua portuguesa, porque a gente vai ensinar de um jeito adequado e ela vai aprender. Então, enquanto isso está em processo, a escola pode ter outras estratégias, né? E mesmo no ensino superior, tá? Algumas experiências do professor, por exemplo, fazer um bate-papo com um aluno sobre um conteúdo específico em Libras. E aí dizer, não, esse aluno domina o conteúdo. Mas quando ele dá a prova escrita, o aluno tem uma série de dificuldades, sim, mas as dificuldades são com a língua portuguesa, né? E eu acho que, para finalizar a minha fala, queria falar da parceria com o professor, né? Eu acho que sempre que o intérprete puder ter uma boa parceria com o professor, tudo no ambiente educacional andará melhor, né? Eles precisam, o professor intérprete precisa constituir um time de trabalho. Então, eles têm que, a meta deles é levar o conhecimento ao aluno da melhor forma possível. E eles têm ferramentas diferentes de trabalho. Um tem a língua e o conhecimento pedagógico, o outro tem a outra língua e o conhecimento do campo da surdez e tal, etc. Mas eles precisam articular isso para chegar no melhor possível. Então, eu acho que o grande desafio é esse, no caso do intérprete educacional, trabalhar em parceria, né, e constituir parcerias reflexivas. Funcionou, não funcionou, não foi legal, como é que a gente pode fazer isso melhorar, né? E nessa perspectiva, por exemplo, eu acompanhei, especialmente no ensino fundamental, muito trabalho de intérprete de produção de material. Então, a gente trabalhava numa rede que eles tinham 40 horas, os intérpretes, e aí eles tinham horas pagas, horas de trabalho para a produção de material, para apoiar certos conteúdos que os professores iam ministrar. E era muito interessante, porque a gente começou a formar nessa rede um acúmulo de material. Então, a professora, esse ano, no 6º ano, ela dá um conteúdo de história que ela queria fazer um vídeo em Libras lá, para apoiar. No ano seguinte, quando chegam os alunos surdos para o 6º ano, ela já tem esse vídeo. Então, ela já tem um conteúdo que já está mais fácil, já está mais discutido. E aí, então, ela ia com os intérpretes gerar um outro tipo de conteúdo, criando um acumulado, né? Acho que isso faz falta. A gente tem hoje bastante material em Libras já produzido, se a gente comparar com 10 ou 15 anos atrás, mas a gente não é muito bom de bancos de dados onde a gente acesse isso, né? E acho que os intérpretes precisam disso, de bons materiais. As crianças surdas, elas têm poucos lugares para estudar em Libras, né? Material para levar para casa para estudar em Libras, os jovens, poucos apoios, né? Então, são os intérpretes que podem colaborar com a escola produzindo isso, e esse acúmulo faz diferença, né? Coisas que a criança pode acessar, pode ter em casa e tal. Acho que para começar tá bom. Espero que tenha feito sentido para vocês, e acho que se a gente pudesse conversar um pouco, as perguntas e tal, eu gostaria. Eu acho que aí fica mais interessante. Então, estou à disposição de vocês. Obrigada, professora. Quantos assuntos foram abordados aqui, né? Essa troca foi realmente muito importante. Nós vamos começar as perguntas, né? Vamos fazer essa rodada de perguntas. Pergunta número 1. Qual a sua opinião sobre o ingresso para o curso de bacharelado em Letras Libras?
O candidato deve saber Libras para cursar ou não? Uhum. Essa não é tão difícil de responder. Então, é o seguinte, é claro que se a gente tivesse pessoas que já sabem Libras e fossem fazer esse curso de graduação, isso adiantaria e permitiria um aprofundamento. Todavia, nós não temos, né? As pessoas que sabem Libras ou sabiam Libras foram, ao longo dos anos, fazendo ProLibras e recebendo o título de intérpretes nos exames, na vigência dos 10 anos lá que o decreto 5626 propunha, e cada vez menos a gente tem gente que tem domínio de Libras e já não está trabalhando com isso. Então, no curso da UFSCar, quando a gente montou o curso em 2016, 2015, a gente pensou sobre isso. E a gente decidiu que a gente ia receber os alunos que não sabiam Libras. Então, o desafio é duplo. Ele precisa aprender Libras e ele precisa aprender a ser intérprete de Libras em 4 anos. Então, é claro que não é fácil. A gente tem no curso TIUSP da UFSCar 7 semestres de Libras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem gente saindo bastante bom intérprete. Então, é possível, não é sem um esforço grande, mas a gente faz um eixo de disciplinas ensinando e aprofundando o domínio da Libras, e um eixo de disciplinas ensinando e aprofundando as práticas de interpretação. Eu acho que esse é o caminho, porque se a gente acreditar que a gente só vai receber quem já sabe Libras, a gente vai formar cada vez menos tradutores e intérpretes. A UFSC já teve esse problema, tá? Ela só aceitava quem soubesse, e aí teve turmas do bacharelado bastante, com um número muito reduzido de alunos. Então foi preciso rever isso. E acho que essa é a condição do Brasil, é disso que se trata, né? Segunda pergunta. Professora, não seria o caso de haver uma formação de intérprete específica por área, por exemplo, para exatas, para humanas, para biológicas? Esse poderia ser um modelo? Poderia. A questão é que, como a gente tem muito pouca formação ainda, o que a gente faz é formar o mais generalista possível, para depois essa pessoa poder ir trabalhar nas diferentes coisas. Eu acho que depois a vida vai forçando você a ir se especializando em algumas coisas. Então, na escola aqui em São Carlos, que eu atuava, a gente tinha uma pessoa que era formada em matemática e que era intérprete, e ela preferia interpretar as aulas de matemática, e claro que ela era um profissional bem interessante para estar nesse campo. Então, talvez assim, depois de uma graduação, depois de uma formação generalista, conferência, fórum, entidades, você saber transitar saúde, política, saber transitar na interpretação, que eu acho que é uma formação mínima que a gente pode dar, a gente podia pensar em especializações nessa direção, né, de aperfeiçoamento por campos. Eu acho, tem gente que não concorda com isso, tá? Mas eu acho que os campos do saber pedem algumas estratégias mais específicas. Talvez a gente pudesse refletir sobre isso, né? Pergunta. No estado de São Paulo, tem o cargo de interlocutor de Libras, mas o correto é intérprete educacional. E não faz avaliação na banca. Por quê? Então, no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo resolveu driblar a legislação federal. Então, o que ele fez? Ele criou um cargo de professor interlocutor. Então, quando ele chama de professor, ele não precisa dar outra formação para essa pessoa que não seja de professor.
Professor a gente tem na pedagogia e nas licenciaturas. Então, ele é um professor interlocutor. E aí ele vai pedir para essa pessoa ter Libras. 120 horas de Libras. Então, ele é professor e ele tem 120 horas de Libras em algum curso aí que ele fez. Se ele reunir esses dois requisitos, ele pode atuar como professor interlocutor, que, ao fim e ao cabo, é um intérprete na sala de aula, tá? E a legislação foi sendo alterada na direção de que ele pode ter feito 120 horas de Libras, mas também ele pode ter feito 100, 80, 60, 30, 10, tá? Se ele disser que sabe Libras e tiver um papel lá que para fins legais mostre que ele cursou lá 30 horas de Libras e não tiver outra pessoa naquela delegacia de ensino, diretoria de ensino, para este cargo, ele coloca essa pessoa no cargo. Então, é algo indecente, imoral e absurdo. Mas quando você vai, do ponto de vista da lei, tentar brigar com isso, está respaldado pela lei, porque é um professor interlocutor e tem uma legislação específica e é para atender a necessidade do surdo. Então, poderia contar aqui vários casos de meninos, por exemplo, no ensino médio, sentado na sala de aula com uma pessoa que disse que é intérprete, mas ela ia procurar sinal na internet para fazer uma comunicação básica. E não podia mandar embora porque ela foi contratada de um jeito que a lei diz que estava certo. Então, são essas coisas que são... Isso não é ético, isso é imoral, isso é um absurdo, mas isso existe. No estado de São Paulo, a luta é forte, porque não se trata de se professor interlocutor é certo ou errado. No Brasil, se a gente for olhar nos estados e tal, tem montes de nomes. Professor intérprete, coensino de um professor de bilíngue e um professor falante de língua portuguesa. Tem muitas soluções. Para mim, o problema não é o nome e nem é a solução da formação inicial, se a pessoa é ou não é professora. A questão é que domínio ela tem da língua de sinais e da ação de ser intérprete na sala de aula, de verter os conteúdos. E aí ter banca, ter esses cuidados seria uma saída interessante. Mas o Estado de São Paulo não está... O Estado, tá? Não estou falando dos municípios. O Estado não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele está bastante satisfeito com a solução que ele tem, porque não dá problema para ele. Ele arrumou uma legislação. Então, quando o dirigente local é uma pessoa sensível à questão dos surdos, ele não deixa qualquer pessoa entrar. Mas quando o dirigente local é alguém que só não quer reclamação das famílias, ele resolve do jeito mais simples e aí a criança fica prejudicada. Próxima pergunta. Quando o intérprete ele atua no ensino superior, mas ele tem uma formação de ensino médio, e ainda mais uma questão, como fica a formação pedagógica do intérprete, que é formado no bacharelado, essa questão específica pedagógica dele, que é necessária para o intérprete educacional? Então, a ideia de que você ter aquele nível de ensino para atuar naquele nível de ensino é o conceito da melhor solução possível, né? Todavia, a gente sabe que o governo federal resolveu por contratar intérprete de nível médio para atuar no nível superior por uma questão de barateamento do salário a ser pago para esse profissional. Na verdade, a maioria das pessoas que passaram nos concursos tem nível superior, mas ganham como se tivesse ensino médio. Tudo isso tem a ver com falta de profissional, né? Com falta de gente para atuar. E não é bom, mas em alguns momentos você não tem a pessoa com nível superior para estar atuando naquele lugar. Então, enfim, é bastante complexo. Sobre o professor, né? O professor da disciplina, desenhar, fazer gráficos, fazer uma célula animal no quadro, para que o aluno surdo esteja beneficiado como um recurso visual.
E caberia ao intérprete apenas mediar essa comunicação? Então, aí eu acho que são perguntas bem importantes essas, né? Você tem um professor que desenha bem, um professor de biologia, e ele faz uns desenhos bacanas e que ajudam a classe a entender, isto para o aluno surdo, em princípio, é uma coisa boa. E aí, como é que o intérprete entra? Qual é o bom horário dele entrar, dada a dinâmica de aula daquele professor? Eu acho que são coisas para serem conversadas, né? Se a interpretação entra junto, se ela entra depois porque o aluno está olhando aquela construção imagética e aquilo está fazendo sentido para ele, e inclusive conversada com o aluno, né? Como é que é mais fácil para você? É mais fácil quando eu faço assim, quando eu faço assado? Construir mesmo essa dialogia, esse espaço dialógico ali na sala de aula. Eu acho que é mais rico para todos, porque o objetivo é que o aluno aprenda. Esse é o objetivo. Então, se você conseguir perseguir isso, acho que está fazendo uma atuação bem interessante. Mais uma questão. Qual sua opinião sobre o curso de Letras Libras, bacharelado na modalidade EAD? Então, eu acho que atualmente, né, nós estamos todos obrigados a EAD por causa da pandemia, e com isso a gente aprendeu a tirar o melhor possível da EAD. Quando eu cheguei na UFSCar, a UFSCar tinha cursos de graduação EAD, e aí eu fui chamada para colaborar com a disciplina de Libras para licenciatura em música e para pedagogia. E aí eu falei, meu Deus do céu, fazer uma disciplina de Libras EAD, né? Isso há 10 anos atrás. E aí a gente sentou com os técnicos, com o órgão lá que era responsável, e a Mariana Campos, que é professora da UFSCar, surda, e a Lara Santos, nós três, a gente começou a pensar essa forma dessa disciplina, e aí o que a gente pediu para a UFSCar nós precisamos ter um provedor, enfim, que recebe que o aluno possa postar vídeos. Então, a gente coloca as aulas, faz as aulas, mas a gente quer ver o que o aluno faz. A gente quer ter uma interlocução em Libras, de ir e vir materiais e tal. E aí nós montamos a disciplina, com aulas, com muitos vídeos, a Tatiana Lebedeff, eu sei que vem aqui conversar com vocês, a Tati tem um trabalho com vídeo de ensino de Libras bem bacana, e aí a gente trabalhava com isso, e o aluno tinha uma série de atividades que ele tinha que postar coisas em vídeo. Funcionou bastante bem. Mesmo os alunos da EAD aprenderam muita coisa de Libras, e deram depoimentos interessantes. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei se o problema é ser EAD ou não ser EAD. Eu acho que o problema é o que você vai fazer nesse espaço. Você vai ter interlocução, eu vou ver esse aluno produzir, eu vou ver ele interpretar, nós vamos ter atividades práticas, nós vamos usar a rede de um jeito que a gente possa ver as interações. Então, talvez seja um curso interessante, porque eu posso ter um curso presencial com pouca gente com fluência em Libras e com pouca gente com conhecimento em Libras e não chegar a dar uma formação adequada. Então, a Tati tá aí, olha que querida, eu tô vendo os nomezinhos de vocês aí, tô vendo ex-aluno, tô vendo Mônica do Rio de Janeiro, obrigada, viu, gente, enfim, da gente poder estar junto, ainda que seja só aqui. Mais uma pergunta, na formação de licenciatura ou bacharelado em Letras Libras, me habilita para o trabalho com a língua portuguesa nas escolas? Em princípio, não, né? Em princípio, a gente faria uma formação... Então, o Letras Libras, a ideia é que o foco seja na Libras.
e não na língua portuguesa. O decreto 5626 vai falar de uma formação professor bilíngue, ensino de português como segunda língua, tá? Na verdade, dependendo da grade desses cursos de letras libras, talvez desse para a gente dialogar com as secretarias estaduais ou com as secretarias municipais para essa atuação desse licenciado em letras no ensino de língua portuguesa, mas isso também depende da formação. Então, nós estamos vivendo um cenário bem complexo. Então, o que eu acho assim, por exemplo, no Paraná, qual é a formação que as universidades estão dando e qual é a necessidade que as redes têm? E aí, quais são os acordos possíveis? Quer dizer, respeitando a legislação e as matérias, às vezes você adequando algumas coisas, isso é viável, né? Eu tenho um pouco de medo de falar de um monte de formação específica, então, formar o professor bilíngue, português como segunda língua, aí você vai abrir turmas, onde, e aí você vai formar essas pessoas, depois elas vão para onde, que emprego elas vão ter. A gente tem um fenômeno no Brasil que quando a Dilma fez o Viver Sem Limites, um projeto da Casa Civil, era um financiamento para várias ações para a educação inclusiva, e uma dessas ações foi criar cursos superiores, providenciar o financiamento para o curso superior no campo da surdez. E a maioria dos estados no Brasil criou cursos letras libras licenciatura, ou seja, para formar professores de Libras. E só 7 estados criaram o bacharelado para formar intérpretes. Só que a educação de surdos, do jeito que ela está estruturada no Brasil hoje, ela depende fundamentalmente do intérprete, e não do professor de Libras. Então, a gente formou aquele professor de Libras que consegue atuar no nível superior, e continua formando, mas a gente não está formando o intérprete, que é o cara que vai trabalhar na educação básica e no ensino superior. Então, a gente tem um planejamento estrutural aí da estrutura de ensino que não está legal, está faltando o profissional intérprete bem formado, né? E aí a questão do professor de ensino de português e tal também para o surdo. Pedagogia bilíngue, enfim, não está bom, nós não estamos formando o que a gente precisa. Professora, perguntam assim, fica estranho o TIOS na escola municipal? É melhor a criança surda na escola bilíngue para surdo e na escola estadual dar lugar para colocar do que colocar TIOS na escola estadual? Será que você está falando de educação infantil, é isso? Repete a pergunta para mim, por favor. Fica estranho o TIOS na escola municipal? Melhor as crianças surdas na escola bilíngue para surdo e na escola estadual colocar o TIOS? Então, acho que você está falando de uma realidade municipal X, que eu não sei qual é, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. As escolas de surdos, e que então são escolas que a Libras vai ser língua de instrução, elas são relativamente fáceis de organizar quando você está em municípios de grande porte. Então, vou falar da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é fora de qualquer padrão, e ela tem 6 escolas bilíngues para surdos. Então, são escolas, tem escolas com mais de 200 alunos matriculados, surdos. E aí ela vai da educação infantil ao 9º ano, com os professores ministrando as disciplinas em Libras, tá? Poucos professores são surdos, a maioria dos professores são ouvintes, mas a escola é estruturada em Libras. Todavia, nem a cidade de São Paulo não consegue manter na extensão territorial da cidade toda essas escolas. Então, em alguns lugares, ela optou pelas escolas polo. O que é isso? Concentrar os surdos daquela região
numa determinada escola, e ali naquela escola fazer um trabalho de sala língua de instrução Libras até o 5º ano, e depois a presença do intérprete do 6º ao 9º ano. Quando você concentra os surdos num determinado lugar, você otimiza o uso dos profissionais que dominam Libras e você otimiza as relações de linguagem. A criança tem com quem conversar, tem com quem aprender a língua, troca com seus pares e, ao mesmo tempo, circula na escola inclusiva geral e tal. Então, se você tem um município que ele consegue organizar, por exemplo, uma educação infantil, que ele consiga concentrar as crianças surdas numa unidade escolar, o desenvolvimento da Libra certamente vai ser mais rápido. Uma criança ensina para outra, as trocas ocorrem, você coloca um professor bilíngue ali, ele potencializa isso naquela escola, aquela escola se torna uma referência, vai fazer eventos bilíngues, inclusivos, que vão pôr essa língua para circular e tal, e aí, se você fizer isso no Educação Infantil Fundamental 1, quando você for para o Fundamental 2, a presença do intérprete fica mais tranquila para essa criança, porque ela já tem domínio de língua. Sobre isso, a gente publicou um livro que chama Escola e Diferença, publicado pela editora da UFSCar. E ali a gente narra essas experiências, como é que é a educação infantil, como é que é a gestão, como é que é o ensino de língua de sinais, o papel dos instrutores surdos, o papel dos intérpretes, o professor que ensina português como segunda língua, porque é uma estrutura bem complexa para poder atender bem a necessidade do surdo, mas nesse material está descrito, então sugeriria dar uma olhadinha ali para ver se responde. E se o seu município pudesse se organizar dessa forma, eu acho que seria um ganho, sim. Nós temos bastante perguntas, professores, vamos fazer mais algumas só. Okay. Em relação à avaliação, né, a formação do intérprete no bacharelado. Tem uma pergunta assim, na verdade, uma sugestão, se seria possível fazer, além da banca do TCC, fazer uma banca de proficiência no final do curso. Então, quando você... É possível. Quando eu visitei uma vez uma escola de formação de intérpretes nos Estados Unidos. Então, lá para eles funciona mais ou menos igual ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, aqui. Você se forma advogado, mas você só pode advogar se você passar no exame da Ordem. Então, nos Estados Unidos funciona assim, você faz o curso de graduação e você se gradua como intérprete, mas você só pode atuar como intérprete se você passar no exame da Associação de Intérpretes lá dos Estados Unidos, tá? Para garantir esse nível de proficiência. A gente não tem esse nível de organização no Brasil ainda, não sei se a gente deseja ter, quer dizer, como é que as associações de intérpretes, a FENES, as associações de surdos, como que se daria esse debate, tá? Então, hoje, no que a gente confia? Eu vou confiar no professor que ministra aquelas disciplinas, Libras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se ele aprovou o aluno, é porque o aluno chegou num nível de proficiência para aquilo, e se ele aprovar no curso, é porque ele chegou no nível de proficiência para intérprete, mas não tem essa virada, tá? Esse exame de corte, mas em outros países existe. Né? Nos Estados Unidos eu tenho certeza que existe, na Itália existe em alguns lugares, em outros não, e na Espanha eu tive lá em 2017 para estudar, não vi, isso não era presente. Então são opções que a gente teria que fazer, eu acho que discutindo com a comunidade mesmo. Professora, como seria o trabalho do intérprete no Fundamental 2 e no ensino médio, quando o aluno não tem domínio da Libras? Então, aí eu acho que a gente entra num campo que é o atendimento educacional especializado, né?
que nós estamos discutindo isso no campo da educação especial. Então, o aluno surdo, ele não tem deficiências cognitivas e tal, mas se ele não tiver acesso à língua, ele não vai ter como evoluir na escola. E eu preciso dar essa língua para ele. Então, aí eu penso no atendimento educacional especializado, e hoje o que a gente tem, infelizmente, nas escolas em geral, são as salas de recurso multifuncionais. Mas é uma redução do conceito de atendimento educacional especializado. Então, vou contar da minha experiência nos municípios que eu atuei com intervenção e pesquisa. A gente montava oficinas de Libras no contraturno, né? Oficinas conduzidas por instrutores surdos, então surdos fluentes em língua de sinais, e que a gente dava formação e tal, e nesse contraturno, 2 vezes por semana, 3 horas cada vez, não era assim uma 50 minutos por semana, eram várias horas, tá? De oficinas de desenvolvimento de língua e linguagem. Então, crianças de idades diferentes, meninos que sabiam mais com meninos que sabiam menos, para quê? Para ter trocas. Então, a gente fazia, sei lá, gincana, ou então montar uma peça de teatro, enfim, atividades de linguagem, onde o que ficava exigido ali era expressar-se, colocar-se em Libras. E eles aprendiam entre eles e com um instrutor. Paralelo ao que estava acontecendo na escola, no sentido de dar um gás, de fazer desenvolver a Libras. Então, eu penso que é um projeto coletivo. A responsabilidade pelo desenvolvimento do aluno surdo não é do intérprete, é do conjunto da escola de promover ações que façam esse aluno se desenvolver. Então, a última pergunta como fica a questão pedagógica do intérprete educacional quando ele se forma num curso de bacharelado? Então, no curso que a gente dá aqui na UFSCar, a gente tem um eixo importante de discussão do trabalho pedagógico do intérprete educacional, quer dizer, para discutir um pouco esse papel dele. Não é no sentido de formá-lo para ser professor do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, não é isso, mas discutir questões pedagógicas, então estratégias metodológicas, o papel do material didático, ou seja, a gente discute conceitos da área pedagógica com esse profissional, para quando ele estiver na escola, ele entender essa dinâmica e poder participar dessa dinâmica, né? Então, acho que sim, acho que é uma formação de conteúdos pedagógicos dentro do bacharelado, porque um dos endereços profissionais do intérprete é ser intérprete educacional. Ele pode até não escolher esse caminho, não aparecer na vida dele, mas é uma das possibilidades. Então, é importante que essa formação seja dada no bacharelado. Conforme foi passando aqui, apareceu uma pergunta que eu fiquei com vontade de responder. Posso falar um pouquinho sobre ela, rapidinho? Que é sobre o ensino de inglês. Tá? Pode sim, claro, professora. Que eu acho que para o intérprete é um dilema, é um dilema para a gente estudar, tá? Que como é que a gente, qual é o lugar do intérprete na aula de inglês, né? Porque o professor vai ensinar inglês como língua estrangeira para os estudantes, ouvintes, e o desafio é ele ensinar, ler, escrever, ouvir e falar inglês para os estudantes ouvintes. Estou pensando numa aula de inglês séria, numa escola séria, com um professor comprometido com o ensino de inglês de verdade, não verbo to be que repete 50 mil vezes. Aí ele tem estudantes surdos, esses estudantes surdos não podem falar e ouvir inglês, então dos 4 conteúdos meta, eles só podem ler e escrever em inglês. Então aqui tem uma questão que é
o que é que esses alunos fazem enquanto os outros estão fazendo listening ou speak. E aí, o professor fala em inglês, por exemplo, e o intérprete faz o quê? Ele interpreta em língua de sinais. Quando ele interpreta em língua de sinais, ele não está mais, a criança não está mais, o menino não está mais aprendendo inglês, ele está elaborando o conceito em língua de sinais. Então, aqui tem uma engenharia sofisticada de interpretação, né? Eu acompanhei uma vez uma professora muito competente como professora de inglês. Os alunos surdos adoravam a aula dela, exatamente porque ela estruturava a aula de uma maneira muito visual, muito baseada na escrita para promover o letramento numa língua estrangeira, né? E tinha sempre uma negociação dela com a intérprete, isso você traduz, isso você não traduz, isso eles têm que ler, e aí fazer estratégias e tal, mas eu acho que esse é um campo de muita pesquisa, para encontrar uma solução do ensino do inglês ser útil para o aluno surdo, e qual é o lugar do intérprete nessa dinâmica aí. Eu não respondi nada, só problematizei. Obrigada. Uau! Quantas coisas nós aprendemos aqui, nós tivemos esse momento especial mesmo. O ano de 2020 foi um ano de desafio para nós, né? Para todos nós, foi um ano desafiador. E agora nós continuamos ainda com várias dúvidas, como que vai continuar a questão da pandemia, quando que nós vamos voltar à nossa normalidade normal, né? Todas essas questões são importantes também, mas parar um momento e refletir sobre a nossa atuação e estar nessa parceria com pessoas do Brasil inteiro, nessa live, é muito importante. Nós agradecemos, professora Cristina, por tudo que fez essa noite aqui conosco. Olha, excelente, parabéns, nós queremos dizer que essa parceria nós vamos aproveitar e chamar várias vezes, também nos colocamos à disposição no que for necessário, nós estamos aqui também. Muito obrigada a todos que participaram, acompanhando, a todas as perguntas que fizeram. Quero lembrar vocês, né, do link de presença. Por favor, lá coloquem os dados corretamente, o link de avaliação. Para nós é essencial que vocês façam esse relato para nós estarmos melhorando o nosso trabalho, né, e as próximas palestras. Eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer os cumprimentos e saber que o que a gente está conversando aqui ajuda a pensar as práticas e ajuda a formar, enfim, esteja lá onde a pessoa estiver. É um prazer ver Keila, Tati, Mônica, Lucas, enfim, ex-alunos, um montão de gente querida, estou muito feliz e parabéns para vocês, porque montar essas coisas dá um trabalhão, né? É muito trabalhoso para quem monta, mas a gente precisa dessas iniciativas para que a gente possa se encontrar e possa prosseguir na formação. Então, agradeço muito, viu? Aí, a Jana. Nós que agradecemos, professora. Também um agradecimento especial à UTF, a Soliane, que esteve aqui conosco, interpretou também. Ela sempre nos apoiando nessas parcerias para a certificação. Então, sempre uma parceria importante. Então, muito obrigada, Soliane. Também agradecemos ao Departamento de Educação Especial, à sede, ao Núcleo de Educação aqui de Guarapuava, pelo apoio. Nós agradecemos ao nosso amigo, aos nossos 4Ks novos que vão ser inaugurados agora, junto dessa parceria conosco, né, no Paraná. Então, temos de Curitiba, já essa parceria, Guarapuava, Curitiba, e mais 4Ks que vão trabalhar aqui conosco. Isso é importante, esse trabalho. O nosso foco é o surdo, né? Também especial ao sindicato que nos
Sintesul, que nos emprestou esse espaço hoje para estarmos fazendo esse evento com o presidente Dani e o Vitor, que nos auxiliou aqui também hoje. Muito obrigada pelo apoio, por esse trabalho junto conosco. Esqueci alguma coisa? Ah, pera lá. No dia 7, né, de abril, próximo mês, nós estamos esperando vocês aqui ansiosamente para nós discutirmos, né? Vamos parar? Não, não, não. A gente continua a nossa formação. Isso, com a Tatiana Lebedev. Obrigada por nos acompanhar. Beijos, aproveitem e curtam aí o nosso canal, nos acompanhem, nos sigam no Face, no Instagram e tudo mais. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Boa noite, obrigada aos